ideia nossa aqui é falar, a agenda eu sei que é bastante extensa, mas eu acho que é um tema importante da gente tratar. E a ideia é fazer um recorte, apesar da minha empresa trabalhar nesse segmento, existem várias outras empresas associadas à Abranet que também atuam. Então a ideia é a gente fazer uma apresentação aí que fale um pouquinho do mercado no geral, senão os concorrentes vão ficar bravos comigo depois. Então a ideia é a gente fazer um corte abrangendo um pouco da aplicação de cada uma dessas empresas. Para eu ter uma noção, alguém aqui atua no segmento rural, internet rural, aplicações rurais? Vou contar para todo mundo o segredo do segmento, que muita gente acha que não é muito bom, que não é, mas de fato a gente pode explorar muito bem isso. Depende de cada coisa. A ideia, gente, é a gente discutir um pouquinho. Hoje existem na Abranet. A Abranet é uma entidade bem heterogênea, vou falar rapidamente um pouquinho sobre a entidade, mas a gente tem dentro da entidade diversos tipos de empresa e algumas empresas dentro da Abranet atuam especificamente nesse nicho, que é o nicho de aplicações de internet para áreas rurais. E nós vamos tratar de um assunto que a gente discutiu e que está em discussão ainda do ponto de vista regulatório. No começo do ano surgiu uma discussão junto à Anatel, e a Abranet foi bastante ativa e proativa nesse segmento, defendendo uma interpretação da regulação próxima da realidade que a gente tem hoje no mercado. E é interessante porque o próprio regulador, nós somos convidados para participar de uma conferência da própria Anatel sobre regulação, e nós apresentamos para ele uma apresentação muito parecida com essa, como que um determinado tipo de dispositivo, um determinado tipo de equipamento de telecomunicações, que dentro do fórum de certificação da Anatel foi classificado de uma certa maneira para um determinado tipo de aplicação, acabou tendo uma leitura diferente no mercado e uma aplicação totalmente diferente, que foi motivada pelos próprios usuários e não pelas operadoras. Nós vamos discutir um pouquinho desse dispositivo aí, que tecnicamente a gente chama aí de reforçadores de sinais de SMP, que são os equipamentos que amplificam o sinal do celular. Aquelas anteninhas, acho que muita gente já viu aquela anteninha que você põe para amplificar o sinal do celular, ou o equipamento que faz essa amplificação de forma ativa, ele serve tanto para rede celular, quanto também serve para as aplicações de internet, quando a gente usa as redes celulares. Então, a ideia é discutir um pouquinho como é que isso impacta, qual é o real significado disso no mercado e como a gente consegue agregar isso aos nossos negócios. E principalmente discutir o que se fala hoje sobre a regulação disso e como isso funciona no mercado americano, que é um bom exemplo. Vamos falar, inicialmente, só para falar rapidamente sobre a entidade, sobre a Abranet, que vocês devem conhecer, mas é uma entidade sem fins econômicos, é uma entidade bastante antiga, ela começou junto com a internet comercial no Brasil. Então a gente tem uma gama aí muito grande de empresas, desde empresas de infraestrutura, passando por empresas de conteúdo, até empresas aí de aplicações de nichos específicos. Bom, dentre o perfil de empresa que faz parte da Abranet, a gente tem os provedores de acesso com as mais diversas tecnologias, aí, rádio, fibra ótica, enfim, as tecnologias em uso para aplicações de internet. Nós temos também dentro da cadeia de valor da Abranet as empresas de infraestrutura e de tecnologia, as empresas que têm data center, que têm hospedagem, que têm aplicações basicamente relacionadas à infraestrutura e tecnologia. A gente tem um grupo de empresas que fornece soluções para e-commerce, diversas plataformas para e-commerce, intermediação de pagamentos, enfim, tudo que se refere à plataforma de comércio eletrônico também. Existe um grupo forte de empresas que fazem parte da Abranet. E as empresas de conteúdo também. Então, a Abranet também engloba diversas empresas que atuam no segmento de conteúdo da rede, desde o conteúdo tradicional jornalístico até as aplicações de redes sociais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse dispositivo que tem sido bastante usado em áreas rurais e como é que funciona a regulação disso. É interessante a gente falar um pouquinho sobre como a agência, como a Anatel
classifica esse determinado dispositivo, que é um equipamento, ou uma antena, ou um conjunto de equipamentos que servem para estender a área de cobertura das redes celulares. Então a gente está acostumado a ter uma área de cobertura urbana, está acostumado a ter um determinado serviço de telefonia móvel, e acho que todo mundo aqui já experimentou em algum momento estar passando por algum lugar onde não tem cobertura. Seja numa área urbana, onde a cobertura falha por questões construtivas, subsolo de um prédio, algum tipo de construção, ou às vezes até por conta de falhas de projeto mesmo das redes celulares, onde a gente tem pontos de falha de cobertura. E isso, quando nós temos um grande centro urbano, acontece, imaginem como isso se estende para o interior do país, para cidades menores, onde a infraestrutura das redes celulares é bastante limitada. A gente tem muitas situações onde a sede do município tem cobertura, a gente sai um pouquinho da sede do município e já não tem mais cobertura numa estrada, não tem cobertura numa área rural. E muitas vezes nesses pontos a gente tem ou condomínios ou pessoas que residem de forma isolada nesses lugares, ou atividade agrícola ou indústria. A gente tem diversas aplicações aí, e muitas vezes sem nenhum tipo de comunicação de voz e internet menos ainda. Então, são algumas aplicações onde se utilizam esses dois tipos de equipamento que a Anatel regulamenta. Os reforçadores de sinal, que são equipamentos de potência baixa para fazer uma amplificação em ambiente interno, e os repetidores são equipamentos de maior potência para cobrir áreas maiores. Então, o nosso escopo hoje vão ser basicamente os reforçadores, os equipamentos de pequeno porte. Por quê? Porque os equipamentos de grande porte cobrem áreas grandes, cobrem um vilarejo, cobrem uma área grande do município. São equipamentos que o uso só é permitido por operadoras que tenham a licença do SMP, uma operadora de telefonia móvel, porque ela está prestando um serviço público. A questão dos reforçadores não, nós estamos falando de uma cobertura limitada numa área interna dentro de uma mesma edificação para atendimento de um usuário único. Então, no caso dos reforçadores, não há necessidade de se ter uma licença para se colocar esse equipamento. No caso dos repetidores, sim, há uma necessidade de se ter uma licença muito semelhante a uma estação radiobase de uma operadora do serviço móvel pessoal. Bom, e é interessante quando a gente ouve falar desse tipo de produto, a gente imagina que é uma coisa bastante restrita, que tem uma utilização pequena, e a gente começou a levantar alguns dados para entender a extensão e como é que esse produto tem sido utilizado. Então, a telefonia móvel, celular, começou no Brasil em 1991, e o uso desse tipo de equipamento também começou nessa época, em 1991, principalmente junto aos programas de telefonia rural. Na época, as operadoras do sistema Telebrás davam nomes diferentes para os programas de telefonia rural. Em São Paulo chamava Ruralcel, em alguns outros estados chamavam Ruralvan. Conforme o estado, esse programa tinha um nome diferente. E a gente, fazendo um levantamento, a gente identificou que no Brasil, hoje, a gente tem em torno de 500 mil equipamentos desses instalados no país todo. Tá? Em torno de 500 mil equipamentos, onde a gente inclui os reforçadores, implementados em conjunto com antenas externas. É um número significativo. Fazendo uma projeção de número de usuários, a gente chega a números bastante expressivos de equipamentos de usuários. E a gente tem que fazer um levantamento para falar, poxa, será que isso é uma condição específica do Brasil? Ou isso se repete, se replica em outros países? E aí, checando o regulamento americano e os números americanos, a FCC americana, ela faz uma estimativa que nos Estados Unidos existam em torno de 2 milhões de equipamentos desse tipo implementados no país. Então, quando a gente imagina que a cobertura das redes celulares, a qualidade das redes celulares é bastante avançada nos Estados Unidos, mesmo assim a gente nota a necessidade de reforço nessa cobertura, e isso é expresso, inclusive, por esse número, é expresso por essa quantidade expressiva de equipamentos implementados, perto de 2 milhões de equipamentos desse tipo instalados nos Estados Unidos, pelos consumidores, tá? Não estou falando de elementos de rede da operadora. Esse tipo de equipamento nos Estados Unidos é vendido numa Best Buy, num magazine. O usuário vai lá, bota no carrinho, leva para casa e faz a instalação. É equipamento que o próprio usuário instala. Tem uma estimativa só para a gente ter uma noção da cadeia de valor hoje, entre instaladores,
revendedores e mantenedores desse sistema, a gente faz uma estimativa em torno de 10 mil empregos diretos, isso aqui no país, diretos e indiretos, e o número de pessoas no Brasil que dependem desse tipo de equipamento para poder ter acesso à internet e acesso à voz, nós estamos estimando em torno de 2 milhões de pessoas, uma estimativa até bastante conservadora. A gente tem um único fabricante de antenas aqui do Paraná, inclusive, que é líder de mercado, tem um número próximo disso de fabricação, só de fabricação de antenas. Desde que começou a série histórica de controle aí de fabricação, um número aí em torno de 1.600.000 antenas para a extensão de cobertura de rede celular. E aí, para a gente ter uma noção do que isso significa, e para a gente ter uma noção das dimensões do país e a dimensão desse mercado, a gente pode fazer uma análise com base nos dados da Embrapa. Quando a gente vê isso, a gente fica até assustado. Se a gente pegar toda a área urbana do país, toda a área do país que é urbanizada, e deixar contígua uma do lado da outra, a gente pegar toda a região, o que a gente chama de urbanizado no país é terreno que paga IPTU. Se a gente pegar toda a área urbanizada do Brasil e deixar ela junta uma do lado da outra de forma contínua, nós vamos ter uma extensão do tamanho do estado de Sergipe. O resto é rural. Só para a gente ter uma noção de qual é o tamanho do Brasil rural, qual é o tamanho da área do país que não tem infraestrutura urbana, que não teria os serviços convencionais. Né? Então, obviamente, a maior parte da população está concentrada nessa região urbana, mas do ponto de vista de extensão, é extremamente significativo o espaço aí ocupado pelas áreas rurais. Bom, esse é um trecho do documento da FCC americana, onde eles reconhecem que a cobertura através de sistemas convencionais tem limitações e que o impacto e a relação custo-benefício de se ter dispositivos desses para os próprios consumidores é significativo. Portanto, a FCC criou um regulamento específico para disciplinar esse tipo de produto ou a utilização dele nos Estados Unidos. E as aplicações típicas, esse é um slide de um dos fabricantes, é basicamente a implementação de uma antena na área externa, onde existe a captação do sinal, e a distribuição desse sinal nas áreas internas. Isso serve tanto para residências, quanto serve para escritórios, quanto serve para estabelecimentos comerciais, para lojas. E aí um dado significativo é que muitos estabelecimentos comerciais, muitas empresas atuam baseadas nesse sistema para conseguir ter os seus meios de pagamento. Então, um exemplo típico é aquele posto de gasolina de beira da estrada, que não tem telefone, que não tem sinal de celular, e que depende de uma implementação dessa para conseguir operar as máquinas de cartão de crédito que operam através das redes celulares GPRS. Se ele não tiver essa antena externa, essa conexão, ele não consegue fazer os pagamentos, não consegue fazer os recebimentos relacionados a essa operação. Então, ganha a essencialidade desse tipo de aplicação quando a gente fala aí do dia a dia das empresas. Bom, e aí uma discussão que surge com as próprias operadoras de telefonia é que muitas vezes há um conflito de interesse entre o usuário adquirir um sistema desse, um produto desse, e a operadora de telefonia dar anuência para essa aplicação. A gente já viu alguns casos, especialmente em áreas urbanas densas, em cidades grandes, onde a operadora fala, olha, essa antena aí que o usuário instalou está atrapalhando o meu sistema, está atrapalhando a minha rede, eu não quero que isso seja implementado. E reclamações desse tipo originaram uma discussão junto à Anatel sobre até que ponto o usuário pode ter autonomia de usar esse sistema, de implementar, ou até que ponto uma empresa, um provedor de internet, ou uma empresa que atua no segmento aí de instalações de telecomunicações, até que ponto ela pode instalar um sistema desse para o usuário final sem ter anuência das operadoras. Muitas vezes as operadoras não aprovam e não implementam esse tipo de sistema, porque obviamente que isso está atuando nas falhas de cobertura e alguns engenheiros
de radiofrequências operadoras se sentem confortáveis em ter sistemas ativos desses instalados em suas redes. Então, isso iniciou no começo do ano uma discussão na Anatel e até que ponto esse tipo de produto é um produto que é restrito a operadoras e até que ponto esse produto é um produto liberado para o consumo. E nós começamos a participar dessa discussão e trouxemos para a operadora alguns números, esses números, a quantidade, 2 milhões de pessoas no Brasil hoje só conseguem usar o seu aparelho celular graças a algum tipo de equipamento que melhora o sinal, seja uma rede externa, seja um amplificador. Se a gente não permitir o uso disso, nós vamos ter de imediato 2 milhões de pessoas sem cobertura. A gente já coloca esse número, a agência vai falar, poxa, mas a gente não imaginou que era isso. E aí a gente começa a dar os exemplos de aplicações práticas que a gente vê no país todo, e de fato, com base nisso, a gente fica bastante convencido da importância desse tipo de aplicação. Eu vou passar rápido aqui, que tem algumas questões técnicas aqui que não vêm ao caso. Quem quiser depois eu posso encaminhar a apresentação. São algumas coisas relativas a nível de sinal, diferenças, esse tipo de coisa. Nós vamos falar um pouquinho agora então sobre as aplicações, sobre os impactos sociais desse tipo de produto, desse tipo de implementação. E a gente coloca de forma clara, quer dizer, o reforçador de sinais ele é essencial para a inclusão digital e para a conectividade em áreas rurais e regiões remotas. Muitas vezes não compensa economicamente a gente implementar um rádio, um NIC ponto a ponto, em 2.4, em 5.8. Muitas vezes fica inviável a manutenção de uma infraestrutura dessa para atender, às vezes, um único usuário isolado que vai ter um consumo muito pequeno de banda. Então, muitas vezes, para esse usuário, vale a pena ele investir num sistema onde ele consegue captar o sinal das redes celulares mais próximas, a capilaridade das redes celulares é cada vez maior, e a partir daí, ou efetuar sua conexão à internet, que é deficiente em muitos casos, sim, porque a penetração do 3G ainda é muito pequena, a do 4G eu nem comento, para áreas rurais a gente praticamente não tem nada. Mas para quem não tem nenhum tipo de referência ou vai usar alguma aplicação onde a banda é muito pequena, por exemplo, questões de monitoramento remoto, coisa do tipo, esse tipo de aplicação ainda acaba tendo um custo-benefício muito bom. Principalmente quando a gente comparar com o principal concorrente, que é a conexão via satélite. Né? Quem já trabalhou com conexão via satélite sabe que ela, obviamente, tem uma capilaridade fantástica. Onde a gente tem visada para o céu, a gente consegue conectar, mas o custo e o desempenho dessas redes, às vezes, acabam não sendo satisfatórios para o usuário. Quando nós falamos de redes celulares, nós falamos de custos muito baixos. Né? Então, muitos usuários rurais têm migrado para aplicações baseadas em celular. E aqui alguns exemplos que a gente viu por aí. Está difícil de enxergar aqui o foco do negócio, não sei como é que mexe nesse foco. Para quem não está enxergando direito, nós estamos falando disso aqui é uma aplicação de um amplificador celular que foi instalado numa aldeia indígena no Pará, que é esse município de Jacareacanga, no Pará. Essa é uma aplicação móvel, um grupo de médicos que faz atendimento em tribos indígenas e para conseguir comunicação, ao invés de usar sistemas de satélite, sistemas muito caros, eles simplesmente implementaram lá na tribo indígena um amplificador de sinal, captava o sinal celular da cidade mais próxima, o sinal chegava lá de algum jeito, sabe-se lá como, e conseguiram usar os seus telefones celulares para comunicação de voz e para alguma comunicação de dados também. No casos extremos aí no Pará. A gente tem aplicações também típicas, são aplicações em áreas rurais, em fazendas. A gente tem um caso no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde o usuário construiu lá uma pequena torre, colocou lá o seu dispositivo, seu amplificador e suas antenas na torre e conseguiu ter uma área de cobertura na área administrativa, pelo menos da fazenda, com uma rede celular. A grande vantagem em relação a uma aplicação onde a gente tem um link de internet, por exemplo, uma conexão 2.4 ou 5.8 e um VoIP integrado, quando a gente tem uma rede celular, os próprios usuários gerenciam o billing. Né? Então, cada um tem o seu telefone, quem tem uso particular usa o telefone particular, quem tem usar o telefone corporativo usa o telefone corporativo.
E não há uma grande dificuldade no gerenciamento do billing, da bilhetagem dessas chamadas. Aqui uma outra aplicação, interior de São Paulo, essas aplicações mais antigas. Antigamente, ao invés de ter um amplificador ativo, as pessoas ligavam no telefone. Não sei se vocês lembram, os telefones celulares mais antigos, eles tinham um conectorzinho de antena externa atrás. Então, no começo, o pessoal usava muito isso, pegava o telefoninho celular, conectava ali aquele pluguinho antena externa e aí colocava um poste, uma antena externa para conseguir pegar o sinal. Isso ainda existe muito no Brasil afora aí, porque é a solução mais barata possível. A pessoa às vezes improvisa aí um pedaço de bambu para colocar uma antena fora, puxa um cabinho e liga no telefone de modelo mais simples, com conector. Até alguns municípios do interior tem um mercado paralelo onde as pessoas vendem um telefone antigo usado com conector. Os telefones mais novos não têm, então eles até valorizaram esses aparelhos pelo fato de eles terem esse conector. Aqui uma aplicação curiosa, esse aqui é um barco hospital que funciona aí uma organização não governamental no Pará também, em várias regiões da Amazônia, e eles usam, não sei se dá para a gente enxergar aqui, mas aqui está presa aqui uma anteninha de cuiar no mastro da embarcação. Eles usam isso para conseguir captar o sinal celular no barco. E a primeira pergunta que eu fiz foi, poxa, mas é uma antena diretiva, o barco está andando, como é que essa antena faz o alinhamento? Vocês têm algum tipo de motor para fazer esse alinhamento, para ajustar e tudo mais? Ah, não, tem um rapazinho ali, quando a gente vai andando ele vai virando para a gente, fica ali do lado, então o pessoal faz manualmente isso. De qualquer forma, uma solução de baixíssimo custo para conseguir ter comunicação em regiões onde a gente nem imagina. Quando a gente está com o nosso telefone celular lá, não parece sinal nenhum, você liga no cabinho, liga nessa antena e milagrosamente eles conseguem captar aí o sinal através do ganho da antena, do posicionamento da antena. Aqui também é um projeto de agronegócio no interior de São Paulo, que faz uso desse tipo de aplicação. Aqui um outro projeto no interior de São Paulo, mais voltado para o turismo, que também faz a mesma aplicação. E aí é curioso que isso aqui é tipo de um spa, de um lugar onde as pessoas vão para esquecer da cidade, esquecer da vida e tudo mais. Só que se a pessoa não tiver o smartphone dela funcionando, ela não vai. Então não dá para entender direito, né? O fato, às vezes, de não ter sinal de celular é uma vantagem competitiva do hotel turístico aí, né? De qualquer forma, eles acabaram tendo que se render e instalar essa infraestrutura para poder atender a essa demanda dos seus clientes. Aqui uma operação de mineração, e isso é um segmento que demanda muito, e aí não demanda só aplicação de rede celular, mas demanda também acesso à internet, link de internet. E por definição, né, qualquer operação de mineração, via de regra, fica longe para dedéu das áreas urbanas. Né? Então, essa é uma aplicação, se não me engano, de mineração de ouro. Né? Isso é até uma coisa que a gente comentou lá com os engenheiros na época de implementar. Ou em 2015, algum lugar que tenha ouro ainda sobrando para explorar tem que ser muito longe, muito longe. Então, o lugar aí é muito, muito longe mesmo. E aí a infraestrutura para se colocar também as redes celulares. E a gente também fala de internet, mas a rede celular acaba tendo um papel porque em multinacionais, muitas vezes os sistemas estão baseados em acesso corporativo através de telefone, através de aplicativos do telefone, então é importante que as redes celulares funcionem. Aqui é a mesma coisa, uma operação de mineração também no estado de Goiás, que também faz uso desse tipo de sistema. Aqui uma fábrica de cimentos em Cuiabá, também a mesma coisa, a mesma necessidade. Enfim, essa aqui é uma fábrica de cimentos também em Ibituba, em Santa Catarina. Vocês veem que tem vários fabricantes, vários modelos, quer dizer, a diversidade de equipamentos, de marcas é bastante grande aí para esse tipo de aplicação. Aqui é a mesma coisa para o interior de São Paulo. Aqui de novo aquela aplicação em embarcações. Nós estamos em Cáceres, Mato Grosso, uma região onde tem muito turismo relacionado à pesca. Né? E aí praticamente se a gente olha lá onde estão todas as embarcações paradas,
todas elas têm um raio da anteninha para pegar o sinal do celular. Todas elas. E o mecanismo de direcionamento da antena é o mesmo. É um rapazinho lá que vira, que mexe, ajusta para conseguir captar o sinal. Aqui é uma situação bastante interessante. Isso a gente teve a oportunidade de visitar na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde algumas regiões a gente visitou alguns distritos, né? Então a gente estava na sede do município, estava no distrito. E esses distritos desses municípios, os pequenos, estou falando de coisa da ordem de menos de 1000 habitantes, passando pela rua a gente via todas as casas, todas as casas, mas todas as casas mesmo, tinha lá um pedaço de eucalipto com uma anteninha para fora e um carro descendo. Só que essas ruas eram urbanizadas, muitas delas eram asfaltadas e todas elas tinham um posteamento e tinham um cabo de telefonia fixa, porque elas estavam nas obrigações de universalização de telefonia fixa que a Anatel impôs para as operadoras, para a concessionária. E perguntando para as pessoas, poxa, mas você tem um telefone fixo na sua porta, por que você vai ter que colocar um cabo, colocar uma antena, adaptar um telefone celular para poder usar? Por que você não pede um telefone fixo? A resposta tem sido sempre, olha, telefone fixo é muito caro, eu prefiro usar isso aqui. E aí a gente vai ver, a pessoa tem lá um telefone de uma operadora que faz ligação interurbana de graça, que fala de operadora para operadora sem custo, enfim, as pessoas conseguem ter contato com gente em outros estados, aproveitando esse tipo de promoção. Então é interessante a gente ver que às vezes a política pública ela vai por um lado, mas a necessidade real do usuário acaba indo para outro lado e as pessoas acabam até fazendo adaptações em cima da infraestrutura que, na verdade, elas deveriam estar usando, segundo o formador das políticas públicas, a outra forma, combinar isso com o cliente. Então é interessante para a gente ter a noção desse impacto. Então, aqui são várias fotos dessa mesma região. Aqui nós estamos indo na região da Amazônia, onde tem lá a população ribeirinha, afastada, bastante afastada da cidade. E lá não é diferente, a gente olha às vezes as casinhas de madeira na beira do rio e olha lá em cima, às vezes de uma árvore, de um tronco, mas tem a tal da anteninha, está descendo o carro e a pessoa está lá embaixo acessando a rede celular, mandando WhatsApp, enfim, usando seu serviço favorito, aproveitando também esse tipo de antena, esse tipo de infraestrutura. Então, daí que a gente pode depender desse tipo de aplicação e desse tipo de mercado. Quer dizer, pegando especificamente o caso dos reforçadores de sinal, o caso desse tipo de aplicação, a gente nota que, primeiro, o impacto disso para as redes, né? A gente nota aí que pela quantidade de usuários, nós estamos estimando em torno de 2 milhões de pessoas, isso não gera nenhum tipo de impacto negativo para as redes. E a gente percebe uma leitura totalmente diferenciada, um dispositivo que foi pensado inicialmente para ser um elemento de rede de uma operadora de telefonia celular, né? Tipicamente esse tipo de sistema é instalado pelas próprias operadoras ou para melhorar a cobertura no shopping center, ou em determinado ponto específico sem cobertura, no túnel, ou melhorar uma região do povoado, por exemplo, que tinha uma cobertura ruim. Acabou na inércia, né? Quer dizer, o usuário, em vez de ficar reclamando que não tinha cobertura, o usuário topou fazer o investimento, gastar recursos próprios para construir uma infraestrutura, para investir no equipamento, no hardware, para conseguir ter o seu serviço de comunicação, ter o seu serviço de internet. Então, é um caso curioso que tem aqui no Brasil, mas que não foge muito do que existe no resto do mundo. Vocês viram o exemplo dos Estados Unidos. Por mais que a gente evolua com a tecnologia, sempre vão existir áreas onde a relação custo-benefício do investimento de uma rede, de uma rádio base, não vai compensar pela quantidade de usuários. Isso pode ser um problema grande para as operadoras, mas para quem atua no segmento de nicho de mercado, os provedores atuam muito bem nesse segmento, pode ser uma ótima oportunidade de negócio. Quer dizer, ao invés da gente estar focando em áreas onde a competição é muito grande, como os centros urbanos, a gente pode mapear oportunidades de negócio. Eu acho que muitos de vocês já mapeiam e têm clientes bons em áreas rurais. E a gente costuma dizer que o cliente rural é um cliente muito bom, é um cliente que paga em dia, é um cliente que é fiel e que valoriza o atendimento.
E a gente tem uma alternativa de fornecimento de serviços e produtos, seja instalando esse tipo de equipamento, sendo vendendo esse tipo de equipamento, seja como alguns provedores têm modelado, alugando esse tipo de equipamento para o seu usuário, e entregando, além dos serviços convencionais de internet, esse tipo de infraestrutura. Obviamente que o provedor não está provendo, não está fornecendo um serviço de telecomunicações, porque esse serviço é provido pela operadora de celular. Mas está sendo fornecida uma infraestrutura onde o próprio usuário pode ter acesso a essa rede. Então esses são os reforçadores, aí, as antenas externas. E a nossa discussão e sugestões para a agência foram apresentadas nesse fórum de certificação em reuniões que tivemos com a agência, foi justamente no sentido de manter essa liberdade de escolha dos usuários para poder utilizar livremente esse serviço, que obviamente há uma pressão das operadoras para que isso seja exclusivo das operadoras. E a ideia é que não existe essa exclusividade, inclusive podendo o usuário adquirir equipamentos multibanda, onde ele mesmo escolhe qual operadora que ele quer fazer o uso. E aí a manutenção de algumas classificações desse produto do ponto de vista de certificação, junto à Anatel. Os Estados Unidos, a FCC, para resolver questões de interferência, ela promoveu um cadastramento, quer dizer, o usuário, quando ativa um sistema desse, ele faz um cadastro para identificar onde ele está, então se eventualmente houver algum problema de interferência, esse cadastro pode ser acessado. Os fabricantes nacionais se prontificaram, a Anatel, junto à Anatel, a fazer e manter esse tipo de cadastramento, isso está em análise ainda. Seria uma forma de até desburocratizar isso. O próprio setor produtivo estaria gerenciando esse cadastro, essa manutenção do posicionamento de cada um desses equipamentos. Um problema sério que a indústria nacional sofre em relação a isso é o problema do contrabando de equipamentos sem homologação. A gente já sente isso com o provedor de internet, rádios, equipamentos que não têm certificação e que são importados aí de forma irregular. O preço do produto não é diferente, com a diferença que com produtos que não têm a certificação aqui, eles podem transmitir fora das faixas das operadoras celulares do Brasil e, consequentemente, gerar grandes problemas para as operadoras, problemas de interferência sérios. É importante ter o controle de produtos certificados. Bom, a questão de melhoria de documentação dos fabricantes e o apoio da Anatel sempre é solicitado, aqueles fundos que a Anatel tem para desenvolvimento tecnológico, e inovação, é uma boa área, inclusive, para se fomentar e se apoiar o desenvolvimento de novas aplicações, porque há uma demanda ainda muito grande no país e esse tipo de aplicação certamente vai gerar a expansão da cobertura celular com a capilaridade maior. Certamente a conta não fecha para o investimento convencional em que se instalar estações radiobase, em se instalar infraestrutura convencional de operadoras móveis. E basicamente manter esse canal aberto aí entre os prestadores de serviço, entre os fabricantes e entre a Anatel, objetivando justamente o melhor atendimento para o consumidor, para quem está utilizando os serviços de telecomunicações. Então, gente, eu rapidamente passei por esse ponto, existem vários outros pontos importantes também em relação à internet rural, mas acho que esse ponto é uma discussão que está mais quente, que está bastante atual junto à agência, e a gente vê duas coisas, obviamente. Vê a primeira possibilidade, e isso foi muito importante, da agência abrir as portas para a gente poder discutir. Foi muito positivo a gente poder mostrar aqueles slides que vocês viram aí de aplicações disso, que muita gente na agência achava que isso aí o pessoal instalava em escritório na Avenida Paulista para gerar interferência e atrapalhar as operadoras. Quando a gente começa a mostrar o pessoal usando isso lá no meio da selva, o pessoal, nossa, é mesmo? Se não puder usar isso, o povo vai ficar sem comunicação. Então é interessante a gente ver a extensão social desse tipo de aplicação e, olhando para os nossos negócios, para nossas empresas, começar a pensar se a gente não poderia estar utilizando isso para ofertar um novo produto, um novo serviço para os nossos clientes. Então a ideia é que a gente tivesse hoje essa reflexão aqui. Agradeço a paciência de vocês. Fico aberto para perguntas se a gente tiver tempo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Légia. Nós temos uma pergunta ali. Não temos
tempo, mas temos uma pergunta. Não, vai ser mostrado sempre. Seguinte, numa época teve uma discussão a esse respeito, algum tempo atrás, a manutenção desse equipamento. Teve uma discussão na época em que isso seria mantido pelas operadoras, isso era uma extensão do serviço de telefonia celular, e você, na hora que o serviço saísse, isso podia ser imputado à operadora ou era de responsabilidade do usuário. Pelo modelo que você apresentou, isso aí poderia ser uma atribuição dos provedores de internet, é isso? Na verdade, eu entendi o que você falou. O usuário faz um investimento, constrói uma torre, bota uma antena, bota um monte de coisa lá, o sistema está funcionando, de repente a operadora resolve mexer alguma coisa na torre dela, o sinal não chega mais, e aquele investimento que o usuário fez passa a não valer e ele não tem ninguém para reclamar sobre isso porque ele deixou de ter o serviço. Foi essa a ideia que você colocou. A gente nota o seguinte, e aí a regulamentação ajuda a gente a traduzir um pouquinho isso. Quando a gente falou lá de diferença entre repetidor e reforçador, o reforçador, que a gente falou que é um equipamento de cobertura limitada, equipamento com menos de 2 watts, ele é um equipamento classificado do ponto de vista de certificação como categoria 1. Categoria 1 é terminal do usuário. Então isso até ajuda a desmistificar quando alguém da agência fala o usuário não pode ter isso, imagina, isso aqui é só da operadora. Eu falo, mas em categoria 1 é terminal do usuário, eu posso vender isso no Carrefour, na gôndola do supermercado, ele põe a mesma certificação que um aparelho telefônico, um telefone sem fio, um celular. Então ele é um terminal do usuário. Então a classificação desse produto é terminal do usuário. Então nesse aspecto, o provedor na verdade vai estar agindo como um consultor, vai estar agindo como um instalador, né? Pode alocar o equipamento, por exemplo, mas ele não deixa de ser o equipamento do usuário, do terminal do usuário. Quem presta o serviço é a operadora e, de imediato, quem compra um produto desse, faz um investimento desse, já recebeu um não da operadora. Ele já ligou para o operador e falou, olha, eu estou aqui na estrada tal, quilômetro tal, não tenho cobertura, o que eu faço? A operadora respondeu, vocês estão fora da área de cobertura, nós não temos obrigação de atendê-lo. Aí que o usuário vai fazer esse investimento. Mas, de fato, sempre vai haver um risco desse usuário, de repente, por alguma modificação externa da operadora, ficar sem serviço. Mas o que acontece mais é o contrário. É a operadora crescer a sua área de cobertura e o usuário que tinha esse serviço não precisar usar mais. Ele fala, agora não preciso mais da antena, está pegando o sinal sozinho. Porque as operadoras tendem a expandir a rede. É que, na realidade, tem essa parte, mas a parte que eu falei era na fase do provedor na internet, você pode ofertar isso como um adicional ao serviço que você tem. Nessa situação, quem ficaria com a manutenção seria. Sim. Porque o provedor de internet teria um ferramental para fazer a medição. Vai medir se tem sinal, vai de repente fazer uma manutenção. Se a antena virar, se a antena não virar, se cortar o cabo. Esse suporte técnico que muitas vezes o usuário leigo não tem condição de fazer. Então, aí o provedor consegue, aquela que a gente sempre fala, agregar valor, né? Ele consegue valorizar o serviço. Muitos empresários não gostam quando a gente fala que esse produto é um produto de gôndola, de prateleira, porque aí desvaloriza um pouco o trabalho dele. Então, muitas empresas atuam como consultoras. Muitos até cobram para fazer análise. Ele vai fazer uma vistoria na propriedade, vai fazer uma medição, vai ver se tem sinal, vai ver o melhor lugar para pôr a antena, vai dimensionar o tamanho da torre, faz um projetinho para o usuário e depois faz um contrato de manutenção para manter o sistema em operação. Enfim, área rural, quem já trabalhou, sabe que tem uma característica muito interessante, a descarga atmosférica. Então, dia sim, dia também, cai raio e queima, explode tudo, tem que ter aterramento, para-raio, enfim, uma série de outros cuidados que são inerentes à área rural. Então, isso certamente gera um trabalho especializado só para projeto e manutenção. Então, é uma coisa que dá para agregar na carteira dos provedores muito bem. Não, está direto. Não passa por nada essa rede. Mais uma vez, nós agradecemos Eduardo Neja,
a sua apresentação.